Saudações a todos, desejo um bom dia a todos e um feliz sábado. Sejam bem-vindos à nossa nova igreja que está já sendo aos pouquinhos inaugurada, né? Nós já estamos inaugurando o local aqui já, né? Alguém quer que ligue os ventiladores e o ar-condicionado? Está precisando? Ok, muito bem. Depois que a gente vai pedir para os eletricistas resolver esse problema aí, né? Muito bom estar aqui, o vento aqui corre solto, né? Isso é muito bom. Muito bem, sejam bem-vindos também a hoje, porque hoje é o primeiro dia, não dá para ler aqui não, mas hoje é o primeiro dia do ano, primeiro dia do mês de julho. É o primeiro sábado também do trimestre, do mês, né? Primeiro sábado do mês. E do trimestre também, né? Então, hoje é um sábado especial. E você já está vendo aí na tela o tema da mensagem de hoje. É sobre isso aqui que nós vamos refletir hoje. Nossa mensagem vai ter 3 partes importantes. E no final de todas as partes, a gente vai concluir e um apelo para todo mundo. E essas partes, o tema e as partes e o apelo vão vir a partir da mensagem bíblica, ok? Combinado assim? Eu imagino que tem alguém já nos assistindo ali, né? Pela rede social, YouTube, eu sei lá por onde mais. Mas sejam bem-vindos, eu quero já lançar o texto bíblico para nós pesquisarmos. Eu não vou projetar os textos aqui, para os irmãos que estão aqui. Então vamos abrir a Bíblia, ok? Bíblia na mão, vamos lá? Mateus capítulo 28, versos 16 a 20. Essa é a primeira parte. Se você escutar um miado, é o Plácido. Eu não achei o Pavel, ele é um pouco antissocial com quem ele não conhece pela primeira vez, mas o Plácido é super social. E como ele está sozinho, ele não gosta de ficar sozinho, ele gosta de ficar perto de gente, né? Mas agora ele não pode estar aqui, ele está guardado ali na suíte dele. Não se incomode com o som, tá bom? Ele é assim mesmo, ele é muito social. Mateus 28, verso 16 ao 20. Acho que você já está aí, com a Bíblia aberta. Achado? Amém. Muito bem. A sua Bíblia tem um subtítulo aí em cima? A grande comissão, a partir do verso 16 a 20. Ah, bom, é isso que o Emerson leu, está certo. Jesus aparece aos discípulos na Galileia e depois a grande comissão. Alguns é a grande comissão já, né? Ok, muito bem. Agora, olhem para o texto aí, não leia ainda, espere eu, não leia sozinho. Agora, olhem aqui. Os todos da grande comissão. Vamos ver os todos aqui da grande comissão. São 5, ok? Os 5 todos da grande comissão. Olha o verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou vão, né? Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o final dos tempos. Bem, irmãos, nesse texto aqui, ele é muito grande, ele é rico, né, de detalhes. E desse texto aqui a gente pode tirar e ver aqui a base da missão. A missão que é designada a todo crente. E são muitas coisas, mas nós vamos focar aqui apenas nos todos da grande comissão e vamos ver o que é que isso tem a ver com a gente, conosco como igreja. Lemos aqui, né, o texto. E o primeiro todo que Jesus coloca ali é, de acordo com o Russell Borrell, é um autor de livros. Eu li o livro dele em 2014, e nesse livro,
Igrejas Revolucionárias. Não sei se vocês conhecem esse livro. Eu esqueci de projetar para você ter ideia de como é o livro. Já leu, Raoni? Não, não leu, né? Igrejas Revolucionárias. É o nome do livro. Nesse livro ele cita um outro autor, chamado Frederick Bruner. E Frederick Bruner, ele nomeia 5 todos que formam a grande comissão de Mateus 28. E o primeiro todo que a gente vê aí é toda autoridade. De onde vem essa autoridade? Já esqueceram o texto que foi lido, né? Então vamos ler de novo. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E não do céu, no céu e na terra. Quem é que está falando? Jesus. Então a autoridade vem de quem? De Jesus. Então a autoridade é de Jesus. Então quem tem a autoridade? Toda a autoridade? Jesus. Então toda a autoridade é a autoridade de Jesus. A outra autoridade, melhor, o outro todo, né? O outro todo que Jesus diz aí é todas as nações. Não se importe com a falha gráfica ali, né? Faltou colocar outra aspas ali, né? Mas tudo bem. Todas as nações. Esse aqui é o outro todo aqui da grande comissão. E tem um outro todo ali também, que está aqui na fala de Jesus. O outro todo é em nome ou no nome de Deus todo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é para batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é somente em nome do Pai, nem somente em nome de Jesus e nem somente no nome do Espírito Santo. É de todo o nome, Deus como um todo. No caso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui tem o todo também. E o outro todo, é claro, ele não está implícito, não está explícito, está implícito aí, né? O outro todo, todas as coisas. E de onde vêm todas as coisas? O que são essas coisas? Conseguiu pegar no texto aí? O ensino. Então, a pessoa que aceita a fé cristã, ela não pode aceitar a metade. Precisa ensinar tudo. Então, a igreja, a comissão foi dada para a igreja, ela precisa dar todo o ensino. Ela não pode falhar, ensinar só a metade e batizá-la. Então, façam discípulos de todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar quantas coisas? Todas as coisas que Jesus ensina. Todo o ensino da Bíblia tem que ser passado para a pessoa. É todo, né? Então, todas as coisas. O outro todo é todos os dias. E o que tem em todos os dias? A presença de Jesus. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Muito bem. Então, a grande comissão, segundo o autor Russell Burrill, ele escreveu vários livros. Ele é um pastor adventista norte-americano, né? Segundo ele, a grande comissão é a carta magna de Jesus Cristo dada para a igreja. É a carta magna. E a grande comissão. Alguém sabe, tem ideia do que seja carta magna? Já ouviu falar de carta magna? Magna é o mesmo que grande, maior. O nosso país tem uma carta magna. E o que vem a ser a carta magna? A Constituição Federal. É a carta magna. É o que dá diretriz a todo o andamento na nossa comunidade, no nosso país. Agora, para a igreja, o que dá autoridade para a igreja agir e trabalhar é esta carta magna. Sem essa carta magna, a igreja não faz sentido de existir. Se não for para viver de acordo com a carta magna, a igreja não tem razão para ser. Ela não precisa existir, ela é inútil. Mas a carta magna da igreja que Cristo instituiu é a grande comissão. Vocês estão pegando? O Plácido está respondendo lá. Responda junto com o Plácido. O que é a carta magna? O que é da igreja? A grande comissão. A gente precisa ter isso em mente. A grande comissão é a carta magna da igreja. Isso mostra a magnitude da comissão. Da grande comissão que Jesus deu lá no Monte das Oliveiras. Ela é muito mais importante do que qualquer Constituição Federal do mundo. Ela é mais importante porque é da igreja. E é daquele que tem todo o poder no céu e na terra.
Então perceba, uma nação que tem autonomia, que tem soberania nacional, ela tem poder e tem autoridade, não tem essa nação? No seu território? Tem. Mas é no céu e na terra? Não, é limitado geograficamente e juridicamente também. Mas a grande comissão que Jesus deu para os discípulos aqui, ela tem uma magnitude grande. Ela não tem limites para agir. Ela é dada com poder. E o estado de ressuscitado de Jesus Cristo, sabe, Jesus acabado de sair da ressurreição, esse estado de ressuscitado dá a Jesus a autoridade de emitir a grande comissão. Vamos colocando esses pontos na cabeça. A autoridade de Jesus, o estado de Jesus ressuscitado dá a ele a autoridade de emitir a grande comissão. Ninguém mais tem autoridade. Jesus não foi para o céu e dizendo assim, Pedro, Pedrinho, Pedro, eu vou dar para você a autoridade, você dá a grande comissão aí que eu já estou indo para o Pai. Jesus não fez isso. Ele mesmo deu a grande comissão. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Ele morreu, ele ressuscitou. E esse estado, o seu estado de ressuscitado, dá a Jesus um poder tremendo. Você não imagina o poder que Jesus tem como ressuscitado de dar a comissão. É um poder tremendo, um poder grande. E Jesus se apresenta, sabe como? Deixa eu apresentar aqui. Já vimos isso aqui, né? O seu estado de ressuscitado lhe dá a autoridade de emitir a grande comissão. Jesus, ele se apresenta como o governante do universo. Olha aí, Mateus 28, verso 18. Olha o que Jesus diz. O verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O capítulo 16 de Mateus, eu acho que esse capítulo aqui de Mateus 16 aqui está aqui intruso. Mas deixa eu ver aqui. Não, o 16, 13, é outro verso aqui. Pega o 13 também, mas é o 16. 16, verso 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Verso 14. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Aí Jesus volta-se para os discípulos. Mas vocês, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Verso 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo. O fato de Jesus ser o filho do Deus vivo e ressuscitado, ele se apresenta aqui como o governante do universo. Jesus está afirmando ser o governante do universo. Ele diz que tem todo o poder no céu e na terra. Se Jesus tem todo o poder no céu e na terra, ele é o governante tanto dessa terra quanto no céu, no universo inteiro. Jesus se apresenta como o governante no céu e na terra. Agora, Jesus aqui ele fala com autoridade. A primeira vez que Jesus falou com autoridade foi quando ele estava levando o povo do Egito para a terra de Canaã. Todo o povo parou ali no Monte Sinai, aos pés ali do Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, quando Jesus desceu no monte, o monte tremia e saía fumaça, uma fumaça escura, e era soado um barulho de trombetas, muitas trombetas com um som tão terrível que o povo não conseguia ouvir, porque era atemorizador. Ali, as 10 palavras, que chamamos de decálogo, ou os 10 mandamentos, foram pronunciados por Jesus. E essa pronunciação dos 10 mandamentos, essa entrega dos 10 mandamentos, com toda essa cena, todo o alarido de trombetas, foi dada com grande autoridade. A própria cena ali é apresentada com grande autoridade e todo o povo treme. Eles dizem, não, que Deus não fale para nós, para a gente não morrer. Fala você, Moisés, para a gente não morrer. Então ali foi dada com grande autoridade. E o som de trombetas demarca a autoridade. Agora aqui no Monte das Oliveiras, Jesus dá a comissão, a grande comissão.
e Jesus dá também com grande autoridade. E ele diz: toda autoridade no céu e na terra me foram dadas. Agora, algo muito importante, vamos enfiar isso aqui na cabeça, vamos inculcar. Não está aqui, mas eu vou falar. Jesus ressuscitado no Monte das Oliveiras. Jesus ressuscitado no Monte das Oliveiras, aqui, essa grande comissão, ele dá com mais poder do que lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Jesus desceu com toda a sua glória, com todo o seu poder. Mas agora aqui no Monte Sinai, quando Jesus dá a grande comissão, agora aqui, a grande comissão, ela é com muito mais poder do que no Monte Sinai, porque Jesus dá a grande comissão como ressuscitado ali no Monte das Oliveiras. Agora, os adventistas do sétimo dia professam ser a igreja remanescente. Os adventistas do sétimo dia professam ser a igreja remanescente lá de Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. E qual é a característica de Apocalipse 12, versículo 17, que fazem com que os adventistas se identifiquem como sendo essa igreja remanescente? Os remanescentes são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus foram dados com grande autoridade lá no Monte Sinai. Agora, em Mateus 28, versículo 19, agora é o mandamento de Jesus dado com muito mais autoridade, que é o mandamento da comissão. E Jesus usa um verbo aqui, ide, ou vão. É uma ordem, assim como a dos 10 mandamentos, porém é dada com mais autoridade. Então, recapitulando aqui, o que é que faz com que a grande comissão seja com mais autoridade do que os 10 mandamentos? O que é que faz com que a grande comissão seja dada com mais autoridade? O fato de Jesus dar estando ressuscitado. Isso dá à grande comissão um poder tremendo, uma autoridade tremenda. Aí Jesus faz uma promessa. Está no verso 20. E o verso 20 diz: e estarei com vocês até o fim dos tempos. A Nova Versão Internacional reza assim: estarei com vocês até o fim dos tempos. Esta é uma certeza que Jesus dá. Mas, irmãos, essa certeza, ela, da sua presença, ela é condicional, ela não é incondicional. Sabe, a gente usa muito esses textos, a gente lê esse texto assim, fora do contexto, assim, para ler para alguém, né, quando alguém precisa de um conforto. Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é incondicional, ela é condicional. E a condição aqui é para os cristãos envolvidos na comissão. É somente para aqueles que estão envolvidos na missão. Não é incondicional de qualquer forma. Jesus disse: vão, prega o evangelho, vão a todo mundo, aí eu vou estar com vocês todos os dias. Ela é condicional. Não é errado nós usarmos o texto para dizer que Jesus estará conosco, sim. Mas aqui, de maneira específica, é para aqueles que se envolvem na missão, aqueles que se envolvem na grande comissão. E a missão de Jesus, ela é tríplice. A gente vê aqui, Mateus 28, verso 19 e 20. Ali é dito, verso 19, ide, ou vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a missão aqui, ela é tríplice, e a missão, ela só se cumpre no processo de ir. Porque a gente lê o texto, ele traduzido aqui no imperativo, né? Só que ele não é no imperativo na língua grega original. Ele é no gerúndio. Sabe como é que é o gerúndio, né? Sabe como é o gerúndio? Isso a gente aprende na escola, lá no começo, no terceiro ano, quarto ano, né? Gerúndio, particípio, infinitivo. Se fosse o verbo ir, gerúndio é indo. Eu estou indo, gerúndio. Portanto, indo, quando forem, façam discípulos de todas as nações.
E quando é esse indo? É na caminhada, na jornada normal da vida, no cotidiano da vida. Então, quando vocês forem, quando vocês estiverem andando, indo, façam discípulos de todas as nações. Mas a gente lê numa ordem imperativa, vão e façam discípulos. É indo. Então, mas a gente percebe aqui que a missão ela é feita no processo de ir. Então, ao ir, façam discípulos. É tríplice a missão. Façam discípulos, batize-os e ensine tudo o que Jesus ordenou. Então, a missão de Jesus ela é tríplice. Vamos lá, fazer discípulos. É porque se eu não insistir, eu tenho a impressão de que daqui a pouco vocês esquecem tudo, né? Aí a gente pergunta, ei, como é que foi? Ah, não sei, repete de novo, né? Vamos lá? Qual que é a tríplice mensagem? Fazer, e depois, batizar. Viu aí? Não pegou, nem todo mundo pegou. De novo, fazer discípulos, batizá-los e ensinar tudo o que Jesus ordenou, ok? Vamos lá, vamos fixar na cabeça. Primeiro, ensinar tudo de novo, né? Eu não sei se é esquecimento mesmo ou se é a impetulância do pregador, né? Que fica insistindo, quer fazer, a gente ficar repetindo. É no repetir que é a fixação, ok? Daquilo que a gente colocou na cabeça. Então, à medida que a gente vai estudando aqui, vai refalando, reproduzindo na sua mente aí mesmo, né? Esse mandamento de, ao ir, fazer discípulos, batizá-los e ensinar tudo o que Jesus ordenou, é um mandamento muito claro para ser mal entendido. Não pode ser mal entendido. Por quê? Porque é muito claro. E sabe qual é o resultado de não entender e não cumprir a missão? Ou pelo não entender por não entender mesmo, ou não prestar atenção. Sabe qual é o resultado? Não cumprir a missão é igual a fracasso. Não entender e não cumprir a missão é fracasso. E o fracasso, ele não se reflete apenas em igreja com poucos membros. Não se reflete apenas nisso. Ele reflete num todo também na vida de cada membro da comunidade. Porque nós sabemos, os 10 mandamentos são 10 mandamentos. Se nós não cumprirmos alguns desses mandamentos, reflete alguma coisa na minha vida pessoal? Eu tenho algum tipo de fracasso na minha vida pessoal? Tenho ou não tenho? Se eu deixar de cumprir, vocês vão perceber o fracasso na minha vida ou não vão? É difícil de ver o fracasso, de perceber? É notável. E agora, o mandamento dado com mais autoridade, se não for cumprido, é notável de ver o resultado na comunidade? Dá para enxergar de longe os efeitos? Dá ou não dá? Dá. Então, o resultado, não cumprir a missão é fracasso. A verdadeira igreja de Jesus hoje não é aquela igreja que se vangloria por guardar todos os mandamentos, inclusive o sábado. O sábado do 7º dia ali, tem um testemunho de Jesus que é o dom de profecia. A verdadeira igreja, é claro que essa é uma das características, são duas características da igreja remanescente, mas a verdadeira igreja hoje, ela não se vangloria disso. A verdadeira igreja é a da grande comissão, a que cumpre a grande comissão, que vai adiante, que procura obter de Jesus o poder para obedecer o seu mandamento com mais autoridade. Por que Jesus fez isso? Porque é importante. Jesus simplesmente fez isso porque é importante, ele conhece a importância. E sabe qual é a importância? Olha a última parte aqui. Os incrédulos e a grande comissão. Jesus teve um remédio para os incrédulos ali. O remédio é a missão. Sabe, é um pouco difícil de fazer o diagnóstico dos problemas pessoais como cristãos. É um pouco difícil, mas quando a gente olha para o médico, que é Jesus, a gente pergunta para ele, Senhor, faça um diagnóstico aqui da gente como igreja. Eu já sei qual é o problema. E Jesus vai dizer, já sei, é fácil, eu sou experiente nisso aí. Vou receitar aqui o remédio. E o nome do remédio é grande comissão. Está no receituário de Jesus, já está pronto o receituário há uns 2000 anos, mais ou menos. É só a gente tomar o remédio que Jesus deu, vai solucionar todos os problemas. Naquele dia, quando Jesus estava dando a grande comissão, Tomé, sabe o discípulo duvidoso? Tomé não era o único que duvidava do seu Senhor ressuscitado. O Tomé é que leva a fama do duvidoso.
mas ele não era o único. Olha só, o texto indica que a comissão é dada para os discípulos duvidosos. Vamos ler aqui. Deixa eu chamar vocês para ler aqui. Mateus 28, verso 16. Olha o verso 16 aí. Mateus 28. Vamos ver aqui que não era só Tomé. Olha o verso 16 e o 17 também. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui não era só Tomé que estava duvidoso. Tinha outros duvidosos também. Estava enfrentando um problema sério com dúvida, incerteza. Sabe, quando a gente passa pelas águas batismais aqui, ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Já foi desligado. Eu estou bem cheinho aqui, tá bom demais. Tá legal, né? Quando a gente passa por esses momentos aqui, como nós vimos na quarta-feira, né? E como nós veremos hoje ainda, depois, quando a gente passa pela primeira vez, depois a gente vem aquela duvidinha assim na cabeça, será que eu tomei a decisão certa? Será que essa igreja é realmente a igreja verdadeira, a igreja bíblica? Eu não sei se vocês passaram por isso, eu passei por isso. Mas isso sumiu quando eu comecei a me envolver na missão. Olha só, e aqui é dito, verso 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 50% aqui estava crente, confiante, com toda certeza, igualzinho Pedro antes, né? Não tinha dúvida nenhuma, mas 50% ainda, mais ou menos, estavam com dúvidas, estavam duvidosos. Aí o versículo 17, mas quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aí Jesus vem e dá a grande comissão para eles. Olha aqui mais, Marcos 16, verso 14 e 15. Vejamos lá, Marcos, capítulo 16, livros adiante aí, último capítulo de Marcos. Capítulo 16, versículo 14 e 15. Olha o que diz aqui. Capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o que foi censurado aí? A incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus censurou a incredulidade. O verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Mas o versículo 15, aqui está a solução para o problema da incredulidade. E qual que é a solução para o problema da incredulidade que nós vemos aqui? Preguem o evangelho, seja missionário, se envolva com a missão. A solução de Jesus para o problema da dúvida, da dureza de coração, é o envolvimento com a missão. Nós já visitamos algumas pessoas aí pelo Mato Grosso, algumas igrejas no Mato Grosso. E nós conseguimos identificar o problema de algumas pessoas. É claro, com a ajuda da psicologia da minha esposa, a gente viu que tinha umas pessoas assim que reclamavam porque a igreja não me visita, nenhum dos irmãos da igreja vem ver como é que eu estou aqui doente, ninguém vem me ver, eu estou desanimado e ninguém vem me ver. A gente foi visitar um indivíduo e o indivíduo estava reclamando porque ninguém vinha visitá-lo. E aí a Ana fez uma pergunta para ela assim, você já visitou algumas pessoas? Ele estava, não, é porque não está, você está. A pessoa não visita ninguém, não se importa com ninguém. Então, essas pessoas que não se importam com ninguém, não cumprem a missão, não visitam as outras pessoas para fazer uma oração, para saber como estão, o egoísmo toma conta da vida da pessoa. E quando o egoísmo toma conta da vida da pessoa, a pessoa começa a se sentir mal. Vem o desânimo. É claro que existem múltiplas causas para a depressão, mas o egoísmo alimenta a depressão. Ao não se importar com o outro, pensar só consigo mesmo, olhar só para si, vem dores em tudo quanto é lugar. Dor no sangue, dor nos nervos, dor no músculo, dor nos ossos, até no cabelo vem dor. Até onde não se imagina que vem dor, aparece dor em tudo quanto é lugar. Quando a gente fica parado, não se mexe, não se importa com os outros. Então, talvez eu esteja falando com alguém, não sei, alguém que está assistindo aí, ó, você fica desanimado, está doente, está desenchavido da vida,
está com um monte de problemas, começa a se preocupar com os outros. Se envolve com outras pessoas, vai falar de Jesus, falar de esperança para elas. Porque senão essa esperança que você tem dentro do seu coração vai morrer. E depois que ela morrer, já era, não faz mais sentido para você estar na igreja, fazer de Jesus o seu Senhor. Agora, aqui em João capítulo 20, verso 19 e 21, olha João, capítulo 20, lá os últimos capítulos lá. João capítulo 20, versículo 19. O problema dos discípulos aqui, um outro problema. João 20, verso 19 ao 21. Olha o que está escrito. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. O que os discípulos estavam aqui? Trancado com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O problema dos discípulos aqui era medo. Eles estavam com medo, apavorados. Aí, sabe, Jesus vê as pessoas, quando Jesus vê as pessoas que estão com medo, estão sofrendo ali com dúvida, medo, desesperança, algumas coisas, Jesus ele não fala coisas assim para poder ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Não que Jesus seja duro e rude, é que não existe remédio para o problema do medo, o problema da dúvida, a não ser pisar em cima do egoísmo, dar um jeito de sacrificar o egoísmo, esmagá-lo, da mesma maneira como a gente tem coragem de esmagar algumas baratas. O egoísmo, ele é aconchegante, mas ele faz mal. Então Jesus, para o problema dos discípulos aqui que tinha medo, envolva-se na missão. Vão, pregue a mensagem para outras pessoas. O pastor Alejandro Bulhon, ele conta a história de um pai que chegou para ele e contou a história, a luta que ele tinha com o seu filho. E esse filho, ele estava envolvido nas drogas. E o pai não sabia o que fazer para poder orientar o filho. E quando os pais descobrem que os filhos estão envolvidos com drogas, na verdade, eles já estão envolvidos com drogas há muito tempo. Os pais são os últimos a descobrir. Já pelo menos uns 2 anos já está em drogas quando os pais descobrem. E aí o pai disse para ele, procurando conselho: o que eu faço, pastor, com o meu filho? Eu não queria que ele, não foi isso que eu planejei para ele, eu criei ele na igreja, agora ele está envolvido com drogas. Aí o pastor perguntou para ele: você já falou com ele? E o pai respondeu: mas eu tenho medo, eu não falei ainda não, porque eu tenho medo. Aí você diz: tem medo de quê? Medo de que talvez ele não goste, de que ele saia de casa e vá direto totalmente para o mundo. Então, por causa do medo, não se faz aquilo que é muito importante falar. Quem é que tem que falar com os filhos? Os pais. O medo, ele tranca a gente e impede que a gente avance. Sabe, o medo de a gente não conseguir vencer os problemas, o medo de a gente não ter fé, o medo de não prosseguir na vida espiritual pode fazer com que a gente não dê passos muito importantes na vida da gente aqui, como membros, e como membro tanto da igreja quanto membros da família. Em Lucas capítulo 24, o último texto aqui que nós vamos ler, Lucas 24, verso 36, aqui a gente encontra os discípulos com mais um dilema. Lucas 24, o último capítulo, e o versículo 36. O versículo 36 fala assim: falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E o verso 37 diz: eles, porém, surpresos e atemorizados, ou seja, com medo, acreditavam estarem vendo um espírito. O versículo 44, o problema dos discípulos aqui era medo, temor. Aí o versículo 44, Jesus diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui Jesus dá a comissão de novo. É importante que o Cristo morra e que ele seja pregado. Então, essa comissão aqui é dada para os discípulos. Quantas pessoas que estão hoje na igreja e têm medo? Tem pessoas que têm medo de não serem salvas. Sabe quando alguns pregadores, alguns irmãos, resolvem perguntar assim, se Jesus viesse hoje, quantos estariam salvos? Alguns têm receio de dizer que estariam salvos. Por quê? Porque tem medo de não estar salvos. Então, irmãos, se Jesus voltar, ou melhor, seja lá, não importa quando Jesus voltar, nós estaremos salvos quando? Se não for hoje, pode ser nunca. Porque amanhã, nós precisamos ter certeza, cada um precisa ter certeza da salvação. Ah, mas sabe que... Não pode ter mais. Jesus não morreu? Jesus não ressuscitou? Ele não viveu a vida que nós deveríamos viver? Portanto, essa é a garantia da nossa salvação. Se eu não estarei salvo, então Jesus morreu à toa. Jesus viveu uma vida santa à toa. Jesus ressuscitou à toa. Jesus viveu, morreu e ressuscitou para garantir a minha salvação. Por isso, nessa confiança do que Ele fez e continua fazendo por mim lá no céu, e eu tendo fé nisso, é por isso que eu digo, eu estarei salvo. Eu tenho confiança no que Jesus faz por mim. Então, como é que eu obtenho essa confiança? Como é que eu obtenho essa certeza? Quando eu faço o que Jesus disse aqui, ó. Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, pregando que Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos, pregando que pregando arrependimento e remissão dos pecados e salvação só em Jesus para outras pessoas. O verso 48, Jesus diz, vós sois testemunhas dessas coisas, quando eu compartilho a salvação que Jesus me deu para outras pessoas. Vocês sabem o que pode acontecer se eu sou muito pãozívoro, né? A Ana é bananívora, eu sou pãozívoro, gosto muito de pão, mas não é qualquer pão, é pão integral, viu? É o melhor, o meu estômago mais se agrada. Mas imagina, eu pego uma grande quantidade de pão, estou rico de pão, estou rico, uma grande quantidade de pão, feito hoje, mas eu não dou conta de comer todos de uma vez, não dou conta, embora eu goste muito. Eu vou comendo como o outro, o último que for ser comido, você sabe como é que ele vai estar? Seco ou embolorado. Se eu não der ele para alguém vai passar uma miséria tão grande de pão, não vai ter pão, e o meu pão vai estar estragado. A mesma coisa acontece com o evangelho dentro de nós. Se nós não compartilharmos, ele fica estragado, ele vai me fazer mal. O evangelho também embolora, por assim dizer. E tudo que tem bolor faz mal. Então, aquela esperança que a gente guarda no coração, se nós não compartilharmos com alguém, vai nos matar. Vai nos matar espiritualmente, porque o bolor ele causa infecções terríveis. Conseguiu entender a analogia, né? É só uma analogia, mas ela é verdadeira. Foi por isso que Jesus tratou de resolver o problema dos discípulos. Então, o medo de estar perdido, qual que é a solução? Buscar uma pessoa para Jesus. Buscar outras pessoas, falar, compartilhar a mensagem que nós temos. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a natureza aqui da grande comissão. Então, sobre a grande comissão aqui, os 5 todos da grande comissão, como governante do universo, Cristo tem a autoridade de dar a grande comissão, foi o que nós vimos. E a autoridade dele, como ressuscitado, é maior do que quando foi dada os 10 mandamentos. Os adventistas do 7º dia só podem ser cristãos remanescentes verdadeiros se cumprirem a grande comissão de Jesus para os dias de hoje. E a missão dos adventistas do 7º dia de hoje, no cumprimento da grande comissão, é proclamar as 3 mensagens angélicas, porque é a mensagem para esse tempo. Essa é a mensagem. Sabe, a dúvida, a incerteza, né? O medo e muitos outros problemas pessoais só desaparecerão
quando uma pessoa se envolve no cumprimento da missão. Esse é o remédio de Jesus. E quando Jesus fala para você, irmão, e para mim, para você, sobre esse remédio, ele fala com muito amor, sabe? Ele fala com muito amor. Eu não acredito que alguns médicos, eu não posso falar por todos, né? Alguns médicos, quando eles são um pouco chatos com alguns pacientes, é porque os pacientes, ele está acostumado a lidar com um paciente teimoso, né? Então, é para tomar isso aqui. Aí o paciente, doutor, toma isso aqui, rapaz. Não tem mais não, toma isso aqui. Ou você toma ou você morre. Então, não tem outra alternativa. Ele pode falar, então vou dar um outro remedinho aqui, assim, que também tem. Não resolve. É esse aqui que resolve para esse problema. Então, Jesus ama a todos. E ele trata de solucionar os problemas colocando-nos onde o processo de cura pode ser feito, que é na grande comissão. Então, irmãos, o apelo de Jesus para nós. Cristo como o governante do universo. Cristo como governante do universo, aquele que tem autoridade no céu e na terra. Ele tem autoridade na sua vida? Cristo tem autoridade, a mesma autoridade lá como ressuscitado, ele tem autoridade na sua vida? Reflita. É uma pergunta retórica. Jesus tem autoridade na sua vida? Se Jesus tem autoridade na sua vida, o Senhor Jesus tem um chamado para que você se envolva mais na missão dele. O chamado de Jesus é para que você se envolva mais na missão dele. Se você enfrenta problemas de dúvidas, medo, solidão, o remédio de Jesus para você é o envolvimento na missão. Eu não conheço outro remédio para esses problemas espirituais. Para problemas de depressão por questões químicas do cérebro, tem um psiquiatra, psicólogo, tem remédios e tal, né? Mas para as questões espirituais é envolvimento na missão. Então, envolva-se mais. Há algo que você possa fazer por alguém. Aproxime-se de alguém. Mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Em um outro tema, em um outro momento, a gente pode fazer um sermão sobre como fazer a missão, mas por hora. Deixa eu colocar aqui. A Ciência do Bom Viver, página 143. Que isso fique inculcado na nossa cabeça. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Chegar com a intenção de fazer o bem para a pessoa, não o mal. Manifestava simpatia por eles. Simpatia é importar-se com eles e com os assuntos da vida da pessoa. Ministrava-lhes as necessidades, no caso necessidades básicas e outras necessidades pessoais, e conquistava-lhes a confiança. Depois ele ordenava, segue-me. É assim, usa o método de Jesus no dia a dia, faz isso, e os problemas espirituais vão aos poucos se dissolvendo, se diluindo. Entrando em contato com as pessoas, você não vai se sentir tão só, não vai se sentir tão abandonado, até todas as dores vão desaparecer, porque esse é o método do Salvador. Que o Senhor nos ajude como indivíduos, como membros e como igreja num todo, para que o remédio do grande médico seja usado nas nossas vidas. Nós vamos cantar a mesma música que a gente cantou agora. Quando a música soar, tocar aí, coloquemos-nos em pé, aceitando o apelo do Senhor Jesus para nós, ok?